Esse é um podcast da série A Independência como Monumento, da crítica à celebração, da resistência à aceitação, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ e financiado pela FAPERJ. A ideia é trazer especialistas para uma conversa sobre distintas questões relativas ao processo de institucionalização e monumentalização da independência do Brasil, nas comemorações do seu bicentenário. Bem-vindos ao podcast As Mulheres Guerreiras na Arte e no Processo de Independência. O tema desse episódio explora a representação de figuras femininas inscritas na historiografia da independência a partir de um registro guerreiro. Para falar, convidamos a professora e pesquisadora Maria Lígia Prado e o pesquisador Nathan Gomes. Maria Lígia é professora titular aposentada do Departamento de História da USP. É autora dos livros América Latina no século XIX, Tramas, Telas e Textos, publicado originalmente em 1999, do livro História da América Latina, em coautoria com Gabriela Pellegrino Soares, de 2014, e, por fim, organizadora do volume Utopias Latino-Americanas, de 2021. Foi fundadora e presidente da Associação Nacional de Pesquisadores e Professores de História das Américas. Nathan Gomes, por sua vez, é mestre pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP, onde desenvolveu a pesquisa Teatro da Memória, Teatro da Guerra, Maria Quitéria de Jesus na formação do imaginário nacional. Ele atua no campo da história social da arte e nos estudos de cultura visual, tendo como foco as interseções entre arte, poder e gênero. Eu, Tamara Quirico, conduzirei esse podcast. Eu sou historiadora da arte e professora do Instituto de Artes da UERJ. Dando boas-vindas, portanto, aos nossos convidados, começarei conversando com Maria Lígia. A sua pesquisa sobre a participação das mulheres nas lutas por independência na América Latina, publicada no final dos anos 90, constrói um verdadeiro panorama da atuação das várias militantes rebeldes, para usar uma expressão sua, que foram as armas, atuaram como espiãs, financiaram ou usaram do seu prestígio social para ajudar a luta independentista em diferentes partes do continente. Foram mulheres que, com isso, desafiaram as normas sociais de gênero que as aprisionavam ao âmbito doméstico, ao se posicionar de forma ativa na esfera pública. Apesar disso, as trajetórias dessas mulheres raramente participam dos grandes relatos de fundação das nações latino-americanas. Como você discute, essas histórias sobreviveram em larga medida em publicações de um gênero literário considerado menor, que eram as biografias de mulheres ilustres ou mulheres célebres, populares no século XIX. Você poderia falar um pouco de como começou a sua pesquisa, quais os desafios teóricos e metodológicos que você enfrentou? E, além disso, passados quase 30 anos do início da pesquisa, como você avalia hoje o processo de incorporação dessas mulheres aos panteões nacionais na América Latina? Bom, eu quero começar agradecendo esse convite que me foi feito pelo Instituto de Artes da UERJ, dizer que é um prazer ter conhecido a Tamara, estar aqui com ela e estar aqui com o Nathan, que eu já conhecia e que fez um excelente trabalho sobre Maria Quitéria. Tamara, ainda que você já tenha feito essa afirmação, eu queria apenas insistir, fazer um comentário geral inicial. Eu penso que a historiografia sobre as independências da América Latina raramente fazem referência à participação das mulheres nesses acontecimentos tão relevantes. Eu quero enfatizar que elas marcaram a sua presença nessas lutas e, como você mesma já disse, de maneiras muito diversas, desde sendo soldados até espiãs, etc. E o papel dessas mulheres precisa ser lembrado e precisa ser reconhecido para que a gente repense o lugar
delas nas sociedades latino-americanas, tanto do passado quanto do presente. O silêncio em torno delas nos faz voltar à imagem habitual da mulher como criatura pouco interessada e distante das questões públicas e políticas. Dito isso, eu vou responder a sua primeira pergunta. Você me diz, bom, quais foram os desafios teóricos que eu enfrentei e como é que eu comecei? Como as pessoas sabem, vocês sabem muito bem, há um debate historiográfico muito denso e muito importante sobre a história das mulheres e das relações de gênero. Você disse, eu comecei, faz mais de 30 anos que eu comecei a escrever sobre esse tema. Então, na época, eu estabeleci um diálogo com algumas das figuras que eram bastante importantes nesse campo. Eu cito aqui Michelle Perrault, John Scott, Angela Davis. Mas eu preciso deixar claro que a minha entrada para trabalhar com a história das mulheres foi pelo caminho da história política renovada. Eu sempre trabalhei com a história política na interseção da história da cultura, da história das ideias. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive um interesse particular em pensar o lugar das mulheres na história. E eu também preciso dizer, para a gente deixar as coisas claras aí do ponto de vista metodológico, que a minha percepção sobre o que é política precisa ser dita. Eu escrevi um artigo com Estela Scatena Franco sobre a participação feminina no debate político brasileiro do século XIX. E nesse artigo nós deixamos claro qual é a nossa visão, a nossa concepção de política. Então, política não está restrita simplesmente à história dos homens que têm o poder, à questão do Estado, à questão das instituições. Ela não está restrita a isso, porque ela atravessa os domínios da vida cotidiana e se encontra presente nas relações variadas que se estabelecem entre os indivíduos, incluindo entre homens e mulheres. Também a política está presente nas representações, nas simbologias que são elaboradas pelos diversos grupos sociais e nas manifestações em que, é preciso lembrar, os sentimentos, as paixões têm um peso importante. Então, eu acho que, de maneira geral, esses foram os meus desafios e a minha perspectiva. Mas eu queria agora responder a sua segunda pergunta. Como que eu avalio o processo de incorporação dessas mulheres aos panteões nacionais na América Latina? É uma resposta, né, Tamara, difícil, complexa. E, como historiadora, acho mais simples se eu tomar exemplos. E eu vou fazer referência aqui a duas mulheres que lutaram nas guerras da independência do México. Há várias mulheres, mas eu vou tomar apenas duas. E para chegar aí a responder a sua pergunta. Então, a minha primeira mulher se chama Josefa Ortiz de Domínguez e a segunda, Gertrudes Bocanegra. Então, vamos só situar muito brevemente cada uma delas. Bom, então, Josefa Ortiz de Domínguez nasceu em Morelia,
em 1763, e ela vinha de uma família de posses de origem espanhola. E ela se casou com Miguel Domingues, que era corregedor da cidade de Querétaro, que é uma cidade importante no período colonial mexicano. Eles se casaram, tiveram 12 filhos. Mas os dois estavam ligados a um grupo de conspiradores que estavam pretendendo fazer a independência do México. E entre eles estava Inácio Allende e o padre Miguel Hidalgo. Acontece que, em 1810, o corregedor tomou conhecimento que a conspiração, mesma coisa que aconteceu com Tiradentes, que a conspiração fora denunciada. Então, ele decidiu, por precaução, ele tinha um cargo público, ele decidiu levar à frente os procedimentos e mandar prender os insurrectos. E mandou que Josefa, sua esposa, que estava com ele, fosse trancada no quarto para não ter perigo dela entrar em contato com os insurrectos. Mas ela, inconformada, escreveu com letras de artigos de jornal, escreveu uma mensagem e conseguiu fazer com que essa mensagem chegasse aos rebeldes que estavam conspirando pela independência. E foi por isso que Miguel Hidalgo precipitou a decisão de começar a rebelião em 16 de setembro de 1810, com o famoso Grito de Dolores. Bom, pouco tempo depois, o casal foi preso, mas ele foi indultado. Ela teve que passar longos anos na prisão, mas presa em conventos, tanto em Querétaro quanto na cidade do México. Então, vocês veem, uma mulher aí que estava de família espanhola, na esfera mais próxima da esfera do poder. A nossa outra escolhida, Gertrudis Bocanegra, era indígena, filha de pai espanhol e mãe tarasca, e nasceu em Pátzcuaro, na Nova Espanha, em 1765. Mas ela sabia ler, escrever e conhecia também textos políticos e filosóficos. Se casou com Pedro de la Vega e Lasso, que era um soldado de uma das companhias das milícias da cidade. Tiveram 5 filhas e 2 filhos. Quando começou a rebelião, a insurreição de Hidalgo, Pedro, o marido, e o filho mais velho aderiram à luta de início, mas foram mortos. A partir desse momento, Gertrudes passou a trabalhar como mensageira, vale dizer, como espiã, sob as ordens de um comandante que chamava-se Manuel Muniz. Mas ela foi descoberta e foi presa pelas forças espanholas. Como ela se recusou a denunciar os seus companheiros, ela foi torturada, julgada traidora e fuzilada, fuzilavam-se as mulheres, e fuzilada na Praça de Santo Agostinho, em Pátzcuaro, em 11 de outubro de 1817, aos 52 anos de idade. Segundo alguns relatos, antes de morrer, ela teria louvado a liberdade e a independência. Terminada então, vocês veem, são duas mulheres muito diferentes. Quando a guerra terminou, a independência em 1821 é alcançada, então passou-se todo um trabalho de reconhecimento oficial da atuação dos grandes líderes da independência do México. E o reconhecimento oficial da atuação das mulheres foi muito pequeno e demorado. Nenhuma mulher entre os heróis que perderam a vida pela independência teve o seu nome inscrito em letras de ouro no salão principal do Congresso Nacional, conforme o decreto de 1823.
Apenas em 1878, o Congresso de Querétaro, que é a cidade onde ela viveu, declarou Josefa, mas aí declarou, não Gertrudes, declarou Josefa como benemérita da pátria e decretou que o seu nome fosse inscrito com letras de ouro no salão em que se realizavam as sessões. Então, mas o reconhecimento oficial do governo nacional aconteceu mais de um século depois, em outubro de 1948, quando se ordenou que se escrevesse com letras de ouro nas paredes do recinto legislativo os nomes de 4 heroínas ilustres, entre elas Josefa Ortiz de Domingues. Porém, Gertrudes Bocanegra, que havia sido fuzilada, mas que era uma indígena pobre, não foi reconhecida, não recebeu nenhuma palavra. Então, vocês, para responder a sua pergunta, vocês percebem que há uma questão de classe social, há uma questão de origem dessas mulheres, para que elas verdadeiramente fossem, ainda que tardiamente, reconhecidas como heroínas da pátria. Porque as outras, eu disse que foram 4 mulheres que foram reconhecidas em 48, tanto Josefa Ortiz de Domingues como as outras 3, eram todas mulheres que vinham de famílias espanholas abastadas. Então, esse também a gente não pode deixar de frisar essa diferença que é de classe e que é racial. Então, é um viés racista, né? É extremamente marcado, né, Maria Lígia? É isso. Você tem esse apagamento das mulheres e quando há o reconhecimento, é um reconhecimento daquelas mulheres privilegiadas, né? Escolhidas. Exato. E com o detalhe, né, Tamara, que claro, Josefa Domingues foi importante, ela ficou presa em conventos, mas a Gertrudes foi fuzilada. Exato. É uma outra vertente, né? Uma outra maneira de encarar. Enfim. Bom, vou agora chamar o Natan, né? Enfim, na sua pesquisa, Natan, você discute mais particularmente como foi construída, sobretudo na Bahia, a imagem de Maria Quitéria de Jesus como uma heroína da independência. Um processo que teria começado ainda em 1823, por meio da obra de artistas viajantes britânicos, e que ao longo dos séculos 19 e 20 passou por diversas apropriações e transformações, por vezes conflitantes entre si. Então, você poderia falar mais sobre a trajetória da Maria Quitéria na Guerra na Bahia e como ocorreu esse processo de construção da imagem da heroína da independência? Primeiro eu queria agradecer o convite da UERJ, que é a universidade onde eu fiz meus estudos em História da Arte, então foi com muita alegria, muita honra que eu recebi esse convite. A pesquisa eu comecei, inclusive, ainda no Instituto de Artes, foi meu tema do TCC, História da Arte, em 2018, então, de alguma forma, estou voltando para casa para falar de um tema que surgiu naqueles corredores. Enfim, como você bem pontuou, Tamara, minha pesquisa ela teve como foco mais específico as representações da Maria Quitéria, de Jesus, e o processo de incorporação e de construção da memória nacional brasileira a partir dessa personagem e a partir das imagens dessa personagem. A trajetória da Maria Quitéria na Guerra na Bahia, ela tem aspectos bem interessantes. A Maria Quitéria ela nasceu num pequeno povoado, que à época se chamava de São José das Itapororocas. Hoje em dia leva o nome de Maria Quitéria, é um distrito da cidade de Feira de Santana, distrito de Maria Quitéria. E nesse povoado, que ela vivia com a família dela, morava com o pai e as irmãs e um irmão mais novo, ela era a filha mais velha. Eles receberam, por volta de agosto, setembro de 1822, a visita de um emissário
um emissário da Junta de Cachoeira, na cidade de Cachoeira, que era próxima ali onde eles viviam, estava concentrado o poder provisório da Bahia, naqueles anos de crise política da independência. Eu não vou entrar no detalhe dessa crise, mas, grosso modo, a Bahia tinha um governador indicado pelas Cortes de Lisboa que, de alguma forma, fazia oposição ao governo de Dom Pedro I, ainda não era Dom Pedro I, mas fazia oposição ao governo do príncipe regente Dom Pedro, no Rio de Janeiro. E na Bahia, especificamente em Cachoeira, se formou um governo provisório que, esse sim, que entendia e, de alguma forma, respondia a Dom Pedro, príncipe regente, como o defensor perpétuo do Brasil, né? Esse foi o título que ele recebeu em 25 de junho de 1822. E aí é a data em que o governo provisório da Bahia se forma justamente. Na cidade de Cachoeira, então, são enviados emissários para várias vilas e fazendas da região do Recôncavo Baiano, e a família da Maria Quitéria recebe essa visita de um emissário, convocando voluntários para lutar nessas milícias contra as tropas portuguesas. A Maria Quitéria, ela ouve a conversa do emissário, o pai dela se recusa a oferecer alguém, ele diz, eu sou muito velho para seguir para a guerra, também não tenho filhos homens que possam ir, porque eram muito jovens, e aí, numa frase que acho que é muito uma síntese da relação das elites baianas e brasileiras de modo geral com a escravidão, ele diz, e se fosse para oferecer um escravo, uma pessoa escravizada, que interesse teria um negro em lutar pela independência do Brasil, né? Afinal de contas, o que mudaria para uma pessoa escravizada a conquista da independência? E aí, só para elucidar, deixar claro, a família da Maria Quitéria, na fazenda do pai dela, havia 27 pessoas escravizadas trabalhando. Não era, então, uma família pobre, não era dos maiores produtores do Recôncavo Baiano, mas não era definitivamente uma pessoa pobre. Eles produziam na fazenda algodão e também criavam gado. Então, tinha ali uma certa posição social que não era nada desprezível no Brasil de 1822, né, dos anos 20, pós-situação colonial. Então, esse emissário chega ali na fazenda do pai da Maria Quitéria, ela fica, de alguma forma, interessada naquele discurso e decide fugir de casa. Ela conta com o apoio da irmã dela, a Josefa, que já era casada e vivia a pequena distância, para usar as roupas do cunhado, por um lado, e assumir a identidade dele, o José Medeiros, que era o marido da Josefa. Provavelmente também ajudou a Maria Quitéria a cortar os seus próprios cabelos. E ela diz, esses detalhes a gente sabe muito em função do relato da Maria Graham, que foi uma viajante inglesa que conheceu a Maria Quitéria no Brasil e que fez um longo e interessante relato em seu diário de viagem. Então ela relata a Maria Graham que a estratégia dela foi de seguir o pai a uma distância segura, a ponto dele não a ver no caminho, né? não perceber que ela o seguia e, ao mesmo tempo, não ir muito distante caso acontecesse alguma coisa no percurso, né? No caminho. Então ela vai com o pai até Cachoeira, se apresenta ao comandante do Exército Pacificador, que se autodenominava assim, e, disfarçada como um homem, ela já sabia atirar, porque na fazenda ela tinha aprendido a atirar, segundo ela relatou a Maria Graham, tanto para caça quanto para, entre aspas, se defender dos índios selvagens. Então ela sabia atirar, tinha uma boa pontaria, e assim ela é incorporada às tropas, e essa identidade masculina dela sobrevive até o momento em que o pai dela vai à procura da Maria Quitéria na tropa, e aí o disfarce é revelado, ela pede a intercessão do comandante para que ela possa continuar lutando, e o comandante ele aquece ao pedido e ela é incorporada como Maria Quitéria, né? E ela já aparece nos documentos oficiais, nos documentos
do governo provisório da Bahia, inclusive com o nome de Maria Quitéria, cadete do batalhão dos Periquitos, né? Que era o batalhão, tinha esse nome, mas oficialmente era o batalhão de voluntários do Príncipe Dom Pedro e batalhão dos Periquitos em função das cores do fardamento. Então a Maria Quitéria, ela participa, a gente tem registros pouco claros, mas em torno de 3 batalhas que ela teria participado, sendo a mais célebre a Batalha de Pirajá, e também uma ação em que ela teria entrado do Rio Paraguaçu para tomar uma embarcação, e o relato do comandante Joaquim de Lima e Silva diz que a água batia até os peitos, e mesmo assim ela foi e conseguiu tomar, junto com seus companheiros de tropa, tomar essa embarcação inimiga. Então a Maria Quitéria, ela participa inicialmente como mulher, como homem, melhor dizendo, sob um disfarce, a gente pode dizer mesmo travestida, com essa identidade de José Medeiros. No segundo momento da guerra, ela assume a identidade feminina, e isso pode ter acontecido por volta de março de 1823, porque é um documento solicitando ao governo provisório uma saia ou um tecido de camelão, que era uma espécie de lã grossa, para que fosse incorporado ao seu uniforme. Então aí aparece já um elemento de visibilidade do gênero, né? Um marcador de gênero no seu próprio uniforme. Ela precisava de alguma forma ser facilmente identificada como mulher no meio de soldados, no meio de militares, né? Então esse uniforme que ela ficaria famosa, né? A iconografia da Maria Quitéria é muito marcante pela presença da saia no uniforme, aparece por volta de março de 1823, provavelmente até o final da guerra ela continuou usando essa peça da indumentária, né? Do fardamento dela. A guerra termina em julho de 1823, né? Mais especificamente em 2 de julho, que é a data em que na Bahia se comemora a independência, não é o 7 de setembro, na verdade é o 2 de julho de 1823, que é a data em que o Exército Pacificador entrou em Salvador, uma Salvador já abandonada pelas tropas portuguesas. Então o Exército Pacificador retoma o poder baiano, né, ali, e de alguma forma entrega a província da Bahia, e aí isso aparece num decreto de condecoração da Maria Quitéria, a Confederação das Províncias Brasileiras, né? Então a restauração da Bahia se concretizaria nessa data, 2 de julho. A partir disso, após essa data, a Maria Quitéria, ela pede ao comandante, isso é ele mesmo quem descreve, para ir ao Rio de Janeiro e, nas suas palavras, beijar a mão do imperador, né? Que ela teria ardentes desejos de beijar a mão do imperador, e isso ele escreve no ofício enviado a Dom Pedro, já imperador do Brasil, Dom Pedro I, e ela parte, de fato, num navio para o Rio de Janeiro, para a corte, e chega em agosto, um mês depois do fim da guerra na Bahia, chega no Rio de Janeiro, onde ela é recebida pelo imperador. Ela recebe a Ordem do Cruzeiro, que era uma ordem honorífica criada justamente para homenagear os heróis da independência brasileira, né? Uma ordem que a insígnia foi desenhada pelo Jean-Baptiste Debré, essa é a medalha que a Maria Quitéria portava. Então ela vai para a corte, recebe essa condecoração, recebe também o direito de receber, até o fim da vida, um soldo equivalente ao soldo de alferes. Ela não tem a patente, ela não continua como a militar, como foi o caso muito tempo antes. Talvez valesse algumas palavras sobre a Maria Úrsula de Abreu Alencastro, né, que ainda no Império Português ela também teve uma fluminense que passou por Lisboa e foi parar em Goa, na Índia, né, percorrendo quase todos os territórios do antigo Império Português. E em Goa ela termina como uma soldado cuidando de um forte, né, um dos soldados de um forte português na Índia. Inicialmente também ela tinha uma identidade masculina, depois que é revelada ela tem autorização para continuar atuando ali no forte, já sob identidade feminina. Mais diferente da Maria Úrsula de Abreu Alencastro, isso é no século XVIII, né, não tão longe da Maria Quitéria, mas aí a gente está falando de 80 anos antes.
A Maria Quitéria não tem a patente continuada, ela recebe o soldo de alferes, mas ela não foi incorporada ao batalhão, que o Batalhão dos Periquitos, ele sim vai ser institucionalizado e vai ser reconhecidamente um batalhão do Exército Brasileiro, né? A gente precisa pensar que as instituições do Estado Nacional Brasileiro foram criadas justamente a partir desse momento. Então, o Exército Brasileiro incorpora o Batalhão dos Periquitos, mas a Maria Quitéria, ela volta a Salvador e, enfim, vai formar família, vai casar e ter uma filha. Ela volta à Feira de Santana, né, a região de Feira de Santana, e depois vai para Salvador. Mas voltando ao Rio de Janeiro, é lá também onde ela conhece a Maria Graham, poucos dias depois da condecoração da Ordem do Cruzeiro. E esse encontro com a Maria Graham é fundamental para essa discussão aqui hoje, porque, como eu já mencionei, é através do relato que a Maria Graham faz desse encontro que a gente conhece quase todos os aspectos biográficos da trajetória da Maria Quitéria, mas também porque é a Maria Graham que encomenda o primeiro retrato e talvez o mais importante retrato da Maria Quitéria, justamente para ser impresso no seu livro de viagem. Ela encomenda a um conterrâneo seu, que também estava no Rio de Janeiro, ela que também era artista e escritora, ela encomenda, mas não trabalhava com retratos, ela se dedicava muito mais às paisagens, à botânica, algumas cenas de gênero, mas ela chama um artista que se chama Augustus Earle para fazer o único retrato do seu livro e 2 cenas representando mercados de escravizados no Brasil, né? Um em Recife e outro no Rio de Janeiro. Então, são 3 pranchas no livro feitas por esse artista, incluindo o retrato da Maria Quitéria. Como era de praxe na época, no início do século XIX, essas gravuras eram feitas a diferentes mãos. Então, esse retrato também foi feito, teve a mão do Eduard Finden, que foi o gravador, e possivelmente de um amigo, artista do Augustus Earle, que era o Denis Dighton, que também era um pintor militar, na verdade essa era a especialidade dele, lá na Inglaterra, e ele, provavelmente a 6 mãos, esse retrato é construído, e esse retrato se torna, de alguma forma, a imagem oficial da Maria Quitéria. Ele circula já a partir de 1824, quando é publicado em Londres. Só vai ter uma edição brasileira, curiosamente, nos anos 50 desse livro, mas a gravura já circulava de forma avulsa, né? Essa é também o interessante da gravura, que permite essas múltiplas cópias. Então, a imagem se torna muito famosa, inclusive no Brasil, ao longo do século XIX inteiro. E aí, se respondendo à sua segunda parte da questão, sobre o processo de construção da memória da Maria Quitéria, a partir disso, eu acho que dá para falar de forma esquemática que, a partir desse primeiro momento pós-guerra de independência na Bahia, então a gente está falando aí da década de 1820, há 3 momentos, acho que há 3 momentos, marcos que são importantes nesse processo de construção da memória da Maria Quitéria, inclusive a partir das imagens, né? No fim do século XIX, com a publicação da primeira biografia da Maria Quitéria, justamente num livro um livro de um tipo de literatura que você começou falando com a Maria Lígia, que chamava Brasileiras Célebres, publicado pelo Joaquim Norberto de Souza e Silva, em 1862, é a primeira biografia da Maria Quitéria. O Norberto era um membro ativo e importante do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, então tem essa chancela na forma de contar a história da Maria Quitéria, ainda que seja, como você começou comentando, um tipo de literatura que corria paralela e de forma um pouco subalterna em relação aos grandes relatos, mas tinha essa chancela do IHGB. Já durante o período do centenário da independência, então a gente já está falando aí de 1922, 1923, com a inauguração do retrato da Maria Quitéria no Museu Paulista, um retrato pintado pelo Domenico Failucci, um italiano que foi responsável por vários outros retratos no Museu Paulista, hoje conhecido oficialmente Museu do Ipiranga, né?
ele tinha esses dois nomes, mas agora acho que eles assumiram o Museu do Ipiranga como o nome oficial. Então, no Museu do Ipiranga, o Domênico Falucci fez os retratos também da Leopoldina, da Joana Angélica, que a gente pode falar um pouco mais adiante, que também é uma heroína baiana da independência. Também na Bahia, o centenário da independência na Bahia é um momento chave para a consolidação dessa memória da Maria Quitéria como uma heroína nacional, especificamente baiana, mas uma heroína nacional. E um terceiro momento, que eu chamo de espraiamento da memória da Maria Quitéria, que acontece nos anos 50, entre 50 e 70, né? 1950 e 1970. Em 53 é o centenário de morte da Maria Quitéria, e essa efeméride é capitaneada sobretudo pelos militares. Aí é o primeiro momento em que principalmente o Exército Brasileiro se interessa pela Maria Quitéria e coloca ela como uma personagem do seu panteão. Isso também está próximo ao processo de incorporação do Caxias. Antes era o Osório, né, o grande herói do Exército Brasileiro, passa a ser o Caxias. A Maria Quitéria está nesse momento, pouco posterior, mas nesse momento de troca, entre aspas, né, uma troca de um herói por outro, no caso do Osório pelo Caxias. Então, em 53, o Exército inaugura em todas as repartições militares um retrato da Maria Quitéria, e vale dizer, um retrato sempre baseado naquela gravura inicial, lá do século XIX, ou por vezes na tela do Museu do Ipiranga, mas também os setores civis participaram, né? Não foi desprezível a participação dos setores civis em escolas, associações esportivas, na Câmara de Deputados. Na Bahia foi inaugurado um monumento em bronze à Maria Quitéria, lá, que está até hoje, no Largo da Soledade, no bairro da Liberdade, um bairro fundamental para a memória da independência em Salvador. Então, esse bronze foi inaugurado com recursos do Ministério da Educação e da Cultura, foi eles que financiaram. É um monumento muito interessante, que retoma uma iconografia francesa da liberdade guiando o povo, né? A gente pensa no quadro do Eugène Delacroix, tem essa retomada dessa personagem, dessa figura que guia, de fato, guia o povo, que guia seus patrícios, né, à vitória. E nos anos 70, a Maria Quitéria, para concluir, ela se torna um símbolo do movimento feminino pela anistia. Então, por isso, às vezes, conflitantes, como você destacou na sua pergunta, porque se nos anos 50 ela foi uma heroína dos militares, nos anos 70 ela vira um símbolo contra a ditadura, contra a opressão da ditadura de 64, quando ela vira o símbolo desse movimento, fundado inicialmente em São Paulo, mas que logo se espalha por todo o território nacional, e ela dá nome ao boletim, é o Boletim Maria Quitéria, é o boletim em que o movimento divulga as suas ações. Ela está na capa, está na logo do movimento e nas ações, claro, nos discursos. Então, entre 50 e 70, e aí eu poderia até voltar um pouco e dizer que mesmo em 50 já havia essa dimensão do conflito, porque ela também era um símbolo do Partido Comunista Brasileiro, ao menos de Santa Catarina, que é onde eu encontrei registros de uma gráfica chamada Maria Quitéria, que publicava, entre aspas, panfletos subversivos, como os relatórios da ditadura descreviam. Então, de modo geral, foi esse o processo de construção da memória da Maria Quitéria na longa duração, né? Marcado por idas e vindas, por vários atores e instituições diferentes. Obrigada, Natan. Bom, Maria Lígia, nós temos assistido a um aumento no interesse pelas trajetórias de mulheres atuantes nas lutas por independência. Elas passaram a ocupar lugares mais centrais nas memórias coletivas nacionais. Temos o caso da Juana Zurduy, na Argentina, mas também o da Policarpa Salvarrieta, que já era muito popular na Colômbia e que ganhou espaço, inclusive, na mídia de massa, com a telenovela, por exemplo, a La Pola, de 2011. A que podemos atribuir essa mudança, na sua opinião? E qual o papel dos movimentos feministas nesse processo? Bom, eu vou procurar ser bastante sucinta. Então, só uma palavra sobre a Policarpa Salvarrieta. Policarpa, também como Gertrudes Bocanegra, foi fuzilada em 1817 na Praça de Santa Fé de Bogotá. Ela foi julgada, ela era uma espiã,
era de uma família mais simples, foi julgada, foi condenada e fuzilada ao lado de seu noivo, Alejo Sabarain. O que é muito interessante é que o seu fuzilamento causou uma grande comoção. E há muitos relatos escritos contando o que aconteceu, há poemas, há peças de teatro e há quadros. Então, e quadros que se basearam nos relatos. Então, o primeiro quadro, que provavelmente foi pintado em 1825, mostra exatamente a cena, e anônimo, a cena ela esperando ir ao cadafalso. Então, aparece uma pintura já nos moldes ainda da pintura colonial, ela muito contrita, com as roupas que foram descritas por um dos cronistas, e a figura do padre e a figura do soldado, quer dizer, os espanhóis e o soldado. Depois, esse mesmo quadro teve outras, a base de outros quadros que foram feitos, como, por exemplo, um importante de José Maria Espinosa, em 1857, que chama a La Pola em La Capilla, na capela, em que ele reproduz, mas retira o padre e põe uma luz, uma vela que representa a luz. Então, e depois há outros quadros que foram feitos também. E com relação a Juana Azurduy, a Juana é uma figura extraordinária porque ela foi uma líder guerrilheira. Ela é nascida em Chuquisaca, que hoje é Sucre, na Bolívia, mas que pertencia ao vice-reinado do Rio da Prata durante o período colonial. Então, ela liderou diversas batalhas. Ela foi, depois, o marido morreu, ela assumiu a direção do grupo. Ela participou de várias batalhas, como eu já disse, e depois foi esquecida e morreu pobre aos 80 anos. Muito bem. O que é interessante é que na Bolívia foi construído algum tempo depois, um monumento em homenagem a ela. Deram nomes também a lugares, etc. Mas há uma discussão muito recente, porque a Cristina Kirchner, em 2015, resolveu colocar em Buenos Aires, quer dizer, vocês compreendem que tem uma discussão, porque ela, na verdade, atualmente, ela é boliviana, mas aí a Cristina Kirchner puxou a heroína boliviana para a Argentina e colocou um monumento no lugar onde estava antigamente um monumento a Cristóvão Colombo. O monumento a Cristóvão Colombo foi retirado e foi colocado no lugar este grande monumento da Juana Azurduy, e ela está com um monumento muito grande, com uma espada na mão esquerda, e na mão direita ela aponta para o futuro, tem crianças, enfim. É um monumento espetacular. E uma disputa que vocês estão vendo, ideológica, tirar o Colombo, colocá-la, Bolívia com a Argentina. Então, é muito interessante esse jogo, o que mostra, não é, que essa questão está presente. E só para encerrar, eu não tenho dúvidas de que esta historiografia que foi produzida sobre as mulheres está diretamente relacionada aos movimentos feministas que tiveram um papel fundamental para que a gente pensasse, estudasse, olhasse para o passado, porque você olha para o passado a partir do presente, para que você olhasse para o passado, procurasse essas mulheres, estudasse essas mulheres e que trouxesse à luz as suas vidas para que elas fossem incorporadas na história nacional. Então, eu acho que os movimentos feministas foram fundamentais. E só para encerrar,
para juntar aqui com o Natan. Eu queria dizer que eu comecei a escrever sobre as mulheres inspirada na Maria Quitéria. Depois disso, eu não tenho nem muito o que dizer, né? Depois dessa fala maravilhosa da professora, que foi uma das primeiras referências, eu já disse isso para ela quando eu comecei essa pesquisa. A minha pesquisa sobre a Maria Quitéria, ela foi um dos primeiros textos, não o primeiro, que eu cheguei e li, enfim, dali a pesquisa foi andando. Mas fazer só um pequeno complemento a isso tudo e trazendo para o contexto da Bahia. Eu comentei mais cedo que durante o centenário da independência a Joana Angélica, a Maria Quitéria foi muito lembrada, né? Foi um momento chave para a comemoração da memória dela, mas na Bahia a Joana Angélica foi ainda mais do que a Maria Quitéria, né? A Maria Quitéria no Museu do Ipiranga tem mais espaço do que a Joana Angélica, mas contraditoriamente na Bahia foi o contrário, a Joana Angélica teve muito mais espaço. Foi o momento em que se começou uma campanha, por exemplo, pela canonização da Joana Angélica, que de modo diferente da Gertrudes Bocanegra e da Policarpa Salavarieta, ela também foi assassinada, mas não foi fuzilada, e foi um assassinato quase que sem querer, né? Porque ela estava ali muito mais protegendo o convento, em que se achavam que ela escondia soldados brasileiros, das milícias brasileiras, e aí os soldados portugueses foram lá e a mataram, né, assassinaram na porta do convento. Ela acabou também a morte dela acabou gerando uma comoção muito grande em Salvador, e aí isso gera um certo culto à memória, e aí eu lembro um pouco do Tiradentes nessa ideia de um Marte cívico, né, um Marte que morreu pela pátria, mas cuja memória se assemelha ou é muito relacionada a esses signos da cristandade, né? E a Tamara conhece melhor que a gente essa discussão, mas o próprio Tiradentes, a Joana Angélica também entram nesse lugar do Marte cristão, na verdade, só que aí por uma causa pátria, né? Uma causa cívica. Isso no centenário aconteceu em 1922, e mais recentemente aí uma articulação entre o movimento feminista e o movimento negro da Bahia tem feito ressurgir e ganhar força a memória de uma outra heroína, que é a Maria Filipa de Oliveira, cuja trajetória e cuja existência ainda é alvo de debates no campo da historiografia. Há pouquíssimos documentos que registram sua trajetória, mas na memória oral, na história oral dos itaparicanos, né, da ilha de Itaparica, ela é uma figura absolutamente lembrada e que não tem um retrato, né? Diferentemente de Joana Angélica e Maria Quitéria, a Maria Filipa ainda tem a sua imagem em disputa, assim como a sua trajetória no campo da historiografia é alvo de disputas. As suas imagens, sua imagem por vezes é associada a um retrato do Alberto Henschel, por exemplo, que é algo impossível do ponto de vista mesmo da cronologia, porque a fotografia foi inventada depois da guerra de independência, ou por vezes até retratos criados posteriormente, enfim. Então a Maria Filipa, eu acho que ela é um símbolo, uma síntese desse movimento que continua, né? De incorporação, de criação, de reapropriação das imagens e das memórias das heroínas da independência do Brasil. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast, As Mulheres Guerreiras na Arte no Processo de Independência. Agradeço imensamente a presença de nossos convidados, Maria Lígia Prado e Natan Gomes, né? Aprendi muito, né, nessa conversa, e gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes. Esse foi mais um episódio da série A Independência como Monumento, da crítica à celebração, da resistência à aceitação, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ e financiado pela FAPERJ.